Nova York é a cidade mais rica do mundo. Dados de 2025 revelam números impressionantes. A cidade abriga 384.500 milionários, 818 centimilionários com patrimônio superior a 100 milhões de dólares e 66 bilionários. Em média, há um milionário para cada 22 residentes. A riqueza total detida pela população de alta renda ultrapassa os 3 trilhões de dólares, e a densidade de riqueza coloca a cidade no topo do ranking global. Em 2024, o PIB de Nova York atingiu cerca de 1,29 trilhão de dólares, garantindo-lhe a posição de cidade número 1 do mundo em termos econômicos. A escala de sua economia é comparável à de toda a Itália. O PIB per capita na área metropolitana é de 155.695 dólares, cerca de 1,4 vezes a média do estado de Nova York. O setor de serviços financeiros é um pilar colossal. Em 2024, sua contribuição para o PIB ultrapassou 20%. Wall Street, a Nasdaq e a Bolsa de Valores de Nova York formam o coração financeiro do planeta, sendo aclamados como o barômetro da economia americana. Juntas, elas controlam cerca de 40% das transações globais de valores mobiliários. Além disso, Nova York concentra as sedes de 28% das empresas globais de gestão de ativos, com um volume de riqueza administrada que supera os 4 trilhões de dólares. Além das finanças, Nova York é um centro global de tecnologia, mídia, publicidade e indústria editorial, detendo o maior mercado de mídia da América do Norte e abrigando mais de 2.000 instituições culturais. Mas, voltando no tempo, como era a Nova York de 70 anos atrás? A década de 1950 foi um período crucial de prosperidade e transição no pós-guerra. A cidade não era apenas um farol da economia global, mas também enfrentava os novos desafios da industrialização tardia. Naquela época, a população da cidade de Nova York era de 7,89 milhões de habitantes, e a da grande região metropolitana chegava a 12,34 milhões, ocupando o primeiro lugar no mundo, muito à frente de Tóquio e Londres. No entanto, o crescimento populacional já desacelerava. De 1910 a 1950, o ritmo caiu, e a tendência de suburbanização começava a aparecer. Chegando a 2024, a população da cidade é de cerca de 8,2 milhões, uma diferença pequena em relação a 1950. Mas a região metropolitana expandiu-se para 19,94 milhões. Comparativamente, Xangai, que era a cidade mais populosa da China na época, tinha uma população residente de 5,4 milhões, menos da metade da Nova York daquele tempo. Hoje, Xangai ultrapassa os 24,8 milhões, tornando-se a terceira maior cidade do mundo. O padrão de vida na Era Dourada. Em termos de renda, os moradores da Nova York dos anos 50 viviam muito acima da média global. O salário anual de operários, classe média e profissionais liberais variava geralmente entre 3.500 e 5.000 dólares. Ajustado pelo poder de compra, isso equivaleria a cerca de 30.000 a 50.000 dólares nos dias de hoje. Esse nível de renda permitia que a maioria das famílias possuísse carro próprio e eletrodomésticos modernos, como geladeiras, máquinas de lavar e televisores. As ruas engarrafadas com carros particulares e as vitrines das lojas de departamento repletas de produtos de luxo eram o retrato fiel da prosperidade nova-iorquina. Em 1950, o número de veículos registrados nos Estados Unidos era de cerca de 40,33 milhões. Estima-se que só em Nova York a frota de carros particulares beirasse os 300 mil, uma média de um carro para cada 30 pessoas. Em 1955, a proporção de famílias com televisão já ultrapassava 60%, muito acima das principais cidades europeias da época. A televisão não era apenas um centro de entretenimento, mas um líder de tendências de consumo e cultura. A hegemonia financeira de Nova York já estava consolidada. Wall Street controlava quase 60% do volume global de transações de valores mobiliários no pós-guerra. O volume diário de negociações na Bolsa de Valores de Nova York ultrapassava 100 milhões de dólares, equivalente a 1 bilhão de dólares em 2024, e os ativos bancários representavam mais de 35% do total dos Estados Unidos.
O horizonte de Manhattan, com arranha-céus como o Rockefeller Center, já exibia a forma moderna que conhecemos. O sistema de metrô, inaugurado em 1904, transportava em 1950 mais de 2 milhões de passageiros por dia, conectando Manhattan às novas comunidades de classe média no Queens. O Aeroporto Internacional de Nova York, hoje JFK, e o transporte de carga portuário consolidavam a cidade como o eixo da aviação global e o guardião das rotas comerciais entre a América do Norte, a Europa e a América Latina. Porém, os efeitos colaterais da era industrial tardia começavam a surgir. O êxodo da indústria manufatureira e o desequilíbrio na estrutura industrial tornaram-se preocupações econômicas para a cidade. No início dos anos 50, o setor manufatureiro ainda empregava 30% da força de trabalho, abrangendo vestuário, impressão e fabricação de máquinas. Mas, com a aceleração da suburbanização e a industrialização do Cinturão do Sol, Sun Belt, muitas fábricas começaram a se mudar para locais com terrenos mais baratos e mão de obra mais em conta. Entre 1950 e 1959, a indústria de vestuário de Nova York perdeu 120 mil postos de trabalho, representando 25% do total do setor. Essa fuga não apenas reduziu os empregos na região central, mas também desacelerou o crescimento da renda da classe trabalhadora, empurrando a economia da cidade para uma estrutura focada em finanças e serviços. Cultura e contrastes. A Nova York dos anos 50 não era apenas um gigante econômico, mas também um caldeirão cultural. O Jubileu de Ouro marcou uma era dourada na história. Musicais clássicos como O Rei e Eu, Amor Sublime Amor, West Side Story e A Noviça Rebelde estrearam sucessivamente. O público anual da Broadway ultrapassava 12 milhões de pessoas. O bairro do Harlem tornou-se a terra santa do jazz. Lendas como Duke Ellington e Louis Armstrong eram presenças constantes. O Apollo Theater sediava noites amadoras que atraíam fãs do mundo todo. O jazz não era apenas um símbolo da cultura negra, mas uma febre global que influenciou o nascimento do rock and roll. No cotidiano, o nível de vida era de liderança mundial. O consumismo estava em alta e o abismo entre as classes era visível. Nas ruas, sentia-se a prosperidade pulsante. Largas avenidas, filas de carros particulares, executivos de terno cruzando com bondes. Senhoras elegantes carregavam sacolas de compras entre os arranha-céus. O barulho dos vendedores ambulantes, o zumbido dos motores e a agitação das multidões compunham uma sinfonia urbana caótica e ordenada. Cafés e restaurantes nas esquinas raramente ficavam vazios. Vendedores de cachorro-quente circulavam entre a multidão. O cheiro de pretzels e panquecas criava uma atmosfera densa de vida. Fazer compras era parte essencial da rotina. As vitrines da Quinta Avenida exibiam as últimas modas, eletrodomésticos e artigos de luxo, atraindo olhares de desejo. O consumismo estava impregnado em cada esquina. No entanto, no Lower East Side de Manhattan e em partes do Brooklyn, os cortiços e favelas urbanas mostravam outra realidade. Ali se concentravam muitos imigrantes e operários de colarinho azul. Famílias inteiras viviam espremidas em apartamentos de aluguel barato, com média de 4 a 6 pessoas por unidade, sem banheiros privativos ou aquecimento adequado. Em 1950, a taxa de pobreza em Nova York era de cerca de 18%. Cerca de 90% dessa população pobre vivia nessas áreas. Sua renda anual não chegava a $2.000, mal cobrindo as necessidades básicas, e muitas vezes dependiam de auxílio do governo. Essa cena de prosperidade e pobreza coexistindo lado a lado tornou-se o retrato fiel da vida em Nova York nos anos 50. Olhando sobre uma perspectiva global, a Nova York da década de 1950 era, sem dúvida, uma das cidades mais ricas do mundo. Enquanto a maioria das cidades europeias ainda se erguia das cinzas da guerra, Nova York já contava com uma floresta de arranha-céus, tráfego intenso e um comércio vibrante. A riqueza que ela exibia e sua capacidade de consumo eram destaques absolutos no cenário mundial da época.
Embora nem todos os cidadãos fossem ricos, a modernidade e a prosperidade que a cidade emanava a tornaram um símbolo da economia americana e um modelo de vida urbana moderna para o mundo inteiro. A Nova York dos anos 50 não era apenas uma potência econômica, mas uma metrópole cheia de vitalidade cultural e temperamento de época, representando o sonho e a complexidade do século XX.